Oi, galera, bom dia. Vamos aí para nossa aulinha muito importante do quarto bimestre, que é o capítulo 15 sobre ondas eletromagnéticas e capítulo 16 sobre eletricidade, tá? Prestem bastante atenção nesse vídeo, anotem as observações que eu vou estar passando, até porque, né, a gente não vai ter mais aula para a prova, tá? Então, aí no capítulo 15, a gente vai falar mais sobre as ondas eletromagnéticas. Então, a gente vai conhecer um pouco mais dessas ondas, tá? Então, tomando como partida o livro, lá na página 376, ele vai começar com um texto falando para você o que é a cor. E aí, você já se perguntou o que corresponde a uma cor? O que seria uma cor? Então, o texto do livro vai falar que para entender as cores, é preciso antes a gente falar de luz, que a luz branca, né, praticamente a totalidade da luz proveniente do Sol. Então, a luz branca, ela é a luz, né, que o Sol traz pra gente aqui na Terra. Vamos colocar assim de uma maneira mais simples. E composta de radiações de diversos comprimentos de onda. Então, cada cor vai ter um comprimento de onda e vai ter um espectro de luz, tá? Ou seja, ao ser captado individualmente por nossos olhos, ele é convertido em impulso elétrico e faz o cérebro perceber aquela cor. E aí, o vermelho, por exemplo, tem comprimento de onda de 0,7 micron, que é equivalente a 0,7 milésimo de 1 milímetro. Como assim? Então, 1 micrômetro equivale, né, a 1000 nanômetros. E 1 nanômetro é um número que é 1 vezes 10 a menos 9 metros. Então, muito pequeno, tá? E o amarelo, por exemplo, ele tem 6,6 micron. No século XVII, o físico inglês Isaac Newton deixou isso claro em um experimento usando um prisma quando a luz solar atravessa o vidro e cada cor, né, vai seguir de diferentes. Cada cor seguia uma direção diferente, pois cada uma delas tinha um comprimento de onda e velocidade diferente. Assim, se você usar um prisma para decompor a luz solar e colocar o olho na direção, né, de onde vem o laranja, virá laranja. Se colocar os olhos na direção do azul, virá azul e assim por diante. Então, num dos experimentos do trabalho do mestre, tem essa ideia de vocês verem a decomposição das cores, né, por meio aí do prisma. Então, é algo que vocês vão estar observando. Na questão 1, fala lá, a luz solar pode ser classificada como uma onda eletromagnética? Por quê? Sim, né? Porque ela é capaz de se propagar no vácuo, tá? Bem fácil. 2. É correto dizer que cada cor está associada a uma onda diferente? Justifique. Gente, o próprio texto fala. Então, é sim, né? De acordo com o texto, a luz solar atravessa um prisma e cada cor segue uma direção distinta, né? Pois tem comprimento de onda e velocidade diferente. O texto está falando isso. 3. Descreva alguma situação cotidiana em que você pode verificar um fenômeno parecido com o da imagem. Então, essa resposta é pessoal. Você pode falar do arco-íris, você pode falar de uma pulseira ou um cristal que você viu bater na luz e se decompor. Então, é pessoal, tá? Então, guarda aí no coração essa definição de cor, lembrando que a luz branca, né, ela é todas essas cores, né, porque ela vai, por isso até que a gente usa, né, uma ideia aí de filosofia do branco no ano novo, porque ele representa, né, as 7 cores do arco-íris, tá? E aí, as ondas eletromagnéticas, elas não necessitam de um meio material para se propagar. O que seria esse meio? O meio pode ser o ar, pode ser água. Então, não precisam, elas viajam aí no vácuo, por exemplo, na ausência de qualquer coisa. E elas resultam de vibrações de cargas elétricas, elas têm um campo elétrico, um campo magnético, que elas conseguem transportar essa energia sozinha, tá? Exemplo, onda luminosa, a luz, onda de rádio, TV,
internet, micro-ondas, raios-x e etc. Preste atenção agora aí nesse gráficozinho, que tem algumas coisas importantes. Exemplo, cada tipo de onda, ela vai ter uma determinada frequência, né, que é o seu tamanho lá, que ela vai atingir. Então, exemplo aí, ó, dos raios, né, dos raios de gama, elas têm aí um tamanho de frequência de 10 elevado a 24, né? No caso aí do ultravioleta, tá em mais ou menos no 10 a 16. No micro-ondas, por exemplo, de 10 elevado a 10. Então, a cada onda dessa, elas vão ter uma frequência, né, que vai determinar aí o tamanho dessa onda, tá? Então, vamos falar agora de conceito de óptica geométrica, que a gente nada mais vai abordar a luz. Então, o principal conceito a ser entendido para a boa compreensão do estudo de óptica é a luz, tá? Já que a gente começou a falar de cor, então, luz, as cores, elas estão dentro desse conceito de luz, que são as ondas eletromagnéticas. E aí, a luz é o quê? É uma energia radiante que causa sensação de visão. Então, você vai ter uma fonte de luz, um objeto que vai ser iluminado e vai ser observado, né? Lembrando que num ambiente escuro, na total ausência de luz, você não consegue ver os objetos. Então, o que faz você identificar ali os objetos, que faz a sensação de você observar, é a luz, né, que vai bater nesse objeto, tá? E o objeto, ele vai ser o quê? Um objeto iluminado. Então, a fonte de luz primária é chamada de corpo luminoso, que é o quê? Aquele que tem luz própria, que é o caso, né, mais clássico, o Sol, que ele possui sua luz própria, elevada temperatura, e aí a gente, né, observa, consegue enxergar e ele vai trazer esse espectro de ondas de luz que vai decompor as cores. E fonte de luz secundária, a palavra fala secundário, quer dizer o quê? Que vem depois. São corpos iluminados. Então, eles vão refletir a luz, né, das fontes primárias, que é do caso que do Sol, por exemplo. Então, a Lua, ela é um corpo iluminado. A Terra é um corpo iluminado. Você é um corpo iluminado. A formiga, o avião, os objetos vão ser um corpo iluminado, tá? E aí, né, a classificação vai ter os meios ópticos, que são os meios que vão permitir, né, a visualização dos objetos. Então, a gente vai ter meio transparente, que permite a visualização nítida dos objetos através dele, que é o exemplo do ar, do vidro, da água. Você consegue ver o que está através, né, desses meios. Então, são chamados de corpos transparentes. E aí a gente tem os translúcidos, que já não dá para ver tão bem. Então, eles permitem a visualização nítida através dele. A luz, ela atravessa parcialmente. Então, exemplo aí é a cortina de pano fino. Você consegue ver quem está atrás, mas não com nitidez. Você sabe que tem algo ali, mas você não consegue visualizar por completo. Então, isso são os translúcidos, tá? E um corpo opaco. A palavra fala opaco é aquele que não vai permitir nada, não vai permitir a passagem da luz. Então, a luz não vai atravessar esse meio e é o que? Absorvida por ele. Então, uma porta de madeira, você não consegue ver quem está atrás dela. Então, a luz vai bater ali, vai ser absorvida e não vai conseguir ver o que está através dessa porta, tá? Porque é um corpo opaco. E aí a gente tem os fenômenos ópticos, que é importante vocês terem uma atenção, né? Vamos começar aí pela reflexão regular. Toda essa barrinha preta aí é chamada de superfície S, é um espelho, tá? Então, uma reflexão regular, a luz incide nessa superfície S e volta ao mesmo meio regularmente. Então, a luz vai bater nessa superfície S e ela vai voltar regularmente. Isso é o que você vê no espelho polido, por exemplo. Você vê sua imagem
refletida no espelho, porque a luz vai bater nesse objeto e vai refletir, então você vai conseguir se ver no espelho, tá? E aí o espelho plano, né, ele vai ter essa ideia aí física. Ele tem um raio que incide sobre essa superfície, vai ter uma reta, né, uma força, né, que na física chama de normal, em que essa reta ela vai sempre formar um ângulo de 90 graus aí perpendicular a esse raio que está chegando, então vai ter sempre essa força normal aí no meio, formando 90 graus, tá? E de volta, né, vai bater, então vai voltar. Então a gente vai ter o que a gente chama de RR, que é o raio refletido. Então o raio que incide, ele é igual ao raio que reflete, tá? Então eles são idênticos. Então olha aí, o raio que incide, a gente traça a reta normal, que é, né, um ângulo aí de 90 graus perpendicular, e vai formar o seu raio refletido. Então, isso é a ideia da física ali no espelho plano. E aí a formação da imagem. Se você já se olhou no espelho com uma blusa, você já deve ter observado que o espelho ele forma uma imagem invertida, né? Se você tá com uma frase na blusa e você olhar no espelho, você vai ver que essa frase ela vai ficar invertida. Por quê? Quando, né, esse raio incide, ele vai formar uma imagem que a gente chama de reversa. Então, essa imagem, né, refletida, ela vai formar, né, as letras trocadas, né? Você não vai ver da forma que está ali visualmente. Vai formar o quê? Essas letras, elas, normalmente a gente observa isso muito com blusa, com frases. Ela vai aparecer ao contrário, tá? Porque o espelho, ele forma essa imagem invertida. E aí existem basicamente dois tipos de espelho, né? Que são os planos, que é esse que a gente usa aí no dia a dia e tem a finalidade da observação nítida e detalhada dos objetos, né? Eles podem ser estéticos e decorativos. E a gente tem os espelhos esféricos, né? Que você já deve ter visto em carro, dentista, porque são usados, né, para casos específicos. Eles têm a finalidade de ampla, né, uma observação ampla, mas sem se preocupar com a nitidez. É usado, né, para fazer vigilância, pois possui um maior campo de visão. Dentista também utiliza para poder ter uma maior ampliação, mas não tem muita nitidez, tá? E aí existe também, né, a reflexão que a gente chama de irregular ou difusa. Como assim? É quando a luz incide aí nessa superfície e volta ao mesmo meio irregularmente. Ela vai voltar toda irregular. E aí ocorre em uma superfície rugosa, né? Ou corpos iluminados visíveis, tá? Então, a reflexão difusa permite a visualização dos objetos e a identificação da sua cor. Então, é por meio desse tipo de reflexão que a gente identifica as cores e observa alguns objetos, né? Que é através dos nossos olhos, por exemplo. E a cor de um corpo? O que seria essa cor? A cor apresenta por reflexão, ela é determinada pelo tipo de luz que ela reflete. Então, por exemplo, um corpo ao ser iluminado pela luz branca, que tem todas as cores, apresenta-se vermelho, porque reflete a luz vermelha e absorve as demais. Então, o corpo iluminado pela luz branca se apresenta branco, porque reflete todas as cores. Um corpo negro, ele absorve todas as cores, tá? Então, refração, dê uma atenção à refração, tá? Que a refração ela vai acontecer numa superfície quando a luz se propaga em outro meio. Então, normalmente você vai ter dois meios aí, né, transparente: água, ar ou água e vidro. Então, observa o que acontece. Quando está no meio, a luz ela vai incidir,
mas ela vai sofrer uma perdazinha ali no ângulo de refração. Então, se você vê um peixe dentro da água, a luz emitida por ele atravessa a superfície chegando até os nossos olhos, mas você vai ter uma visão ali meio que distorcida. Exemplo, coloca um lápis dentro de um copo de água. Você vai ter uma visão de que parece que o lápis ele vai quebrar, por exemplo. Ele está quebrado dentro da água, porque vai sofrer um desvio de refração. E a absorção? Como a gente já falou aí, né? A absorção é o quê? É quando a luz incide, né, na superfície, não se reflete nem se refrata, ela vai o quê? Ser totalmente absorvida e aquecendo, por exemplo, nos corpos pintados de preto, corpos negros, né, roupas pretas, por exemplo, elas absorvem mais calor, porque elas absorvem todas as cores, tá? E outra coisa que você já deve ter se perguntado, eu acredito, por que que o céu é azul? Então, isso tem a ver com a luz. A luz é formada pela união de várias cores e, ao entrar em contato com a atmosfera, ela vai se espalhar devido às partículas existentes no ar. Então, porém, cada cor vai se espalhar de uma forma diferente, dependendo do seu comprimento de onda. Quanto mais curta, mais espalhadas elas se tornam. O comprimento da onda azul faz com que ela se espalhe o suficiente para dar ao céu a tonalidade que a gente vê, tá? Outra coisa, você já se perguntou como ocorre o arco-íris? Então, o arco-íris, ele é o quê? A luz do sol branca, que vai se incidir sobre uma gota de água na atmosfera e uma parte da luz do sol é refratada para dentro dessa gota de água. E lá no interior dessa gota vai sofrer uma reflexão e depois uma refração voltando para a atmosfera. Então, quando a luz passa pela gota de chuva, a refração da luz vai voltar em várias cores, como a gente vê o violeta, o anil, o azul, o verde, amarelo, laranja e vermelho, que são as cores do arco-íris. Por isso, quando se tem chuva e sol, dizemos que irá formar o arco-íris. E aí, nessa figura, vocês vão ver, né, mais ou menos a frequência da luz visível e das cores, né? Então, a luz visível, ela tá dentro desse espectro aí pequenininho, tá? A gente tem as radiofrequências, o micro-ondas, né, que ele tem uma frequência de 10 elevado a 10, o infravermelho, que tá ali entre o 10 elevado a 12 e o 10 a 14, a luz visível, né, que tá nessa escala aí, ó, de 10 a 14, depois de 10 a 14, o ultravioleta, que é de 10 a 16, tá? O raio-x e os raios gamas, que são, né, frequências maiores, tá? Então, cada onda, ela vai ter uma determinada frequência, tá? Fiquem atentos a isso. Então, a velocidade da luz no vácuo, ela é simbolizada pela letra C, tá? E por definição, ela, né, é igual a 299.792.458 metros por segundo. E o símbolo C origina-se do latim celeritas, que significa velocidade ou rapidez, tá? E aí temos aí o Interpretando Ciência, lá na página 384, tá? Que vai trazer aí um raciocínio bem interessante, uma tirinha. Fiquem atentos às tirinhas, porque tirinha pode aparecer na sua prova, né? Então, vai ter aí a tirinha, a ideia do brasileiro Alfredo, é chamada de luz engarrafada. Aí ela tá com uma garrafinha e mostrando pro Alfredo. E aí aparece, né, as luzezinhas. Garrafas PET com água são instaladas no telhado e elas vão refletir a luz do sol para o ambiente interno. Hoje, essa ideia simples e genial economiza energia em mais de 15 países. Quem quiser saber mais sobre esse assunto da lâmpada de PET, né, da lâmpada engarrafada, é só pesquisar na internet, que tem aí na Super Interessante, tem em vários sites, tá?
Aí na questão 1 pergunta, qual fenômeno físico explica o funcionamento da luz engarrafada? Então, é o quê? A reflexão da luz, tá? 2. Como esse fenômeno físico da luz empregado nas garrafas atua em um ambiente interno como uma casa? Então, a luz solar ela é refletida para um ambiente iluminando. Então, é uma coisa que funciona bem durante o dia, né? 3. A luz engarrafada é capaz de funcionar durante a noite? E aí? Não, né? Porque precisa da luz solar para funcionar. 4. Por que no último quadrinho a personagem afirma que a ideia é capaz de gerar economia de energia? Porque as garrafas irão clarear os ambientes, substituindo, né, as lâmpadas que acendem por meio do consumo de energia elétrica, que é uma ideia, né, para diminuir o consumo aí durante o dia, tá? Então, seguindo. Vamos falar agora um pouquinho de lente, né? Basicamente, a gente tem aí 2 tipos de lente, que é chamada de convergente, que elas possibilitam a obtenção de imagens ampliadas, que é o caso dos microscópios e das lupas, e as lentes divergentes, que vão formar imagens menores que os objetos e são utilizadas como lente corretiva, né, para o tratamento de miopia, e é o caso dos olhos mágicos que colocam nas portas de prédios, tá? Agora a gente vai entrar no capítulo 16, que é sobre eletricidade, né? Eletricidade, os pontos-chave para a prova são exatamente esses que eu coloquei nos slides e que eu vou estar falando. Então, para falar de eletricidade, você tem que lembrar de átomo, né? O que é átomo? Se lembra? Então, átomo, né, é um termo que se referencia ao quê? A menor, né, quantidade da matéria. E aí o átomo ele é dotado de, né, um núcleo que vai ter prótons e nêutrons e vai ter elétrons, né, rodeando ali na sua eletrosfera, tá? Então, vamos aí no ponto de partida da página 396 do livro, que vai um texto que vai falar sobre a rede de geração e distribuição da energia elétrica no Brasil, que é algo que a gente está vivendo agora, né, da questão aí das hidrelétricas estarem com baixa eficiência por conta da água, que não está tendo, né, quantidade de água suficiente para distribuir a energia. E aí você tem que lembrar por que essa água é importante, porque ela vai gerar força, né, para a turbina, para fazer energia cinética, que a gente já aprendeu sobre isso, tá? Então, o texto vai falar, né, que a eletricidade está presente no nosso dia a dia, desde o momento que a gente acorda até tudo, né? E aí vai falar que o Brasil, né, a principal fonte de energia que a gente utiliza é a hidrelétrica e vai ter várias coisas. Então, vamos para a pergunta 1. Quais materiais são usados para transportar a energia elétrica das usinas até a nossa residência? O que eles precisam para poder essa energia chegar na sua casa? Então, né, no Brasil, como eu já disse, a energia elétrica basicamente é a base de usina hidrelétrica. E ela chega nas nossas casas por conta dos fios, né, metálicos, que são o quê? Condutores de corrente elétrica, e com eles usados, né, em rede de transmissão. Basicamente, é assim que funciona. Na questão 2, ele pergunta: quando há falta de energia elétrica em algumas residências, são usados equipamentos como geradores elétricos, movidos a diesel ou gasolina, porque esses aparelhos são importantes? Bom, normalmente isso daí a gente vai observar, né, gerador, em algumas regiões que não podem ficar sem energia de jeito nenhum, que é caso hospitais, né, algumas casas de evento, etc. Então, como que funciona? Então, pensa no gerador como se fosse uma pilha gigantesca, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai conservar ali a quantidade de energia para fornecer. Então, os geradores, eles possibilitam, né, por exemplo, manter os alimentos refrigerados na ausência do fornecimento de energia. Esses equipamentos também são importantes em prédios, porque são capazes de manter o funcionamento de elevadores, hospitais que não podem parar, tá?
Então, agora, seguindo aí o raciocínio, o livro já deu essa introdução do conceito, algo que a gente já viu aí em outros capítulos. Então, o que são os elétrons? Eles são responsáveis pela maioria das interações elétricas. Lembra lá, né, que os elétrons, eles ficam vagando, né, migrando dentro da eletrosfera. Essa eletrosfera, ela tem aquelas camadas, né? E um átomo que perde um elétron passa a ser chamado de íon. E aí a gente fala que um corpo está eletrizado quando os átomos que o compõem receberam ou perderam elétron. Então, eletrizou pode ser que perdeu ou ganhou elétron. E aí, atenção à carga elétrica, né? Que a carga elétrica ela é formada por átomos e eles são formados por elétrons, prótons e nêutrons. Os prótons e elétrons possuem carga elétrica, uma propriedade peculiar que os diferenciam dos nêutrons. A unidade medida de carga elétrica é o Coulomb, representado por uma letra C. E aí, a carga elétrica elementar é a menor quantidade de carga encontrada na natureza, comparando esse valor com Coulomb. Então, assim, a gente não vai agora falar de tamanho de carga elétrica e calcular a carga elétrica. Isso vocês vão aprender lá no ensino médio. O que vocês têm que saber agora, que é importante? Cargas negativas, cargas dos mesmos sinais, elas se repelem, elas se afastam, tá? Então, carga do mesmo sinal, elas vão se repelir. Cargas negativas com carga negativa se repelem. Carga positiva com carga positiva se repelem. E agora, quando eu tenho carga de sinal diferente, carga positiva com carga negativa, elas vão se atrair. Então, para lembrar isso daí, lembra dos opostos se atraem, tá? E os iguais se repelem. Então, aquela historinha dos opostos vai servir aí na física. Então, cargas diferentes se atraem, cargas iguais se repelem. Então, elétron repele elétron, próton repele próton. Então, e elétron atrai próton. Por que elétron? Porque o elétron ele tem carga negativa e o próton vai ter carga positiva. Então, quando o elétron está em contato com o próton, gera atração. Professora, você vai cobrar se na prova? Não. Fiquem atentos aos sinais, se esses sinais indicam a atração ou se estão se afastando, se está repelindo, tá? E aí a gente vai abordar os bons condutores e maus condutores. Existem materiais que podem ser classificados, né, para o comportamento de carga elétrica como bom ou mau condutor. Exemplos de bom condutor: metal, água do mar, né, porque a água do mar, ela tem íons, né, ela, além disso, ela tem, né, o cloreto lá, cloreto de sódio, que é uma ligação iônica, que libera íons, então ela tem uma carga de elétrons ali, tá? E dos rios, a dos rios tem menos, gera menos eletricidade que a água do mar, mas o rio também vai ter, tá, eletrização. Corpo humano, por isso que se você estiver descalço e ter contato com fio, você vai tomar, né, um choque e coisas graves, né, dependendo até pode acontecer. O grafite. Maus condutores, exemplo, a borracha, que é o clássico, né? Por isso que você vai ver lá o cara que trabalha na Light, ele usa uma bota toda reforçada de borracha para poder o quê? Isolar a corrente. Algodão, o vidro, a madeira seca, porque se a madeira estiver molhada, ferrou. Água destilada, porque a água destilada tira os íons dela. Então, são maus condutores. Então, o clássico é borracha, tá? Madeira seca. Bons condutores, lembra dos metais, por isso que o fio dentro tem o metal, né? E algumas pessoas aí fazem coisas erradas para poder vender e etc. Os materiais que conduzem bem a eletricidade são chamados de
bons condutores. Então, agora a gente vai entrar na parte de eletrostática, tá? Que é a parte da física que vai estudar os diversos comportamentos da carga elétrica e como que elas vão interagir, né? Relacionando atração e repulsão, tá? Então, como você eletriza um corpo? Exemplo, aí você tem três categorias. Pode ser por atrito. O que seria uma eletrização por atrito? Nada mais é quando você coloca o material friccionando um contra o outro. Exemplo aí, se a gente atritar o vidro e um tecido de algodão, que é uma lã, uma flanela, com os corpos, passa a apresentar cargas elétricas sinais opostos, então eles vão se atrair. Se você pegar uma flanela e passar num vidro, né, vai rolar ali um atrito e o algodão vai ficar eletrizado e o bastão de vidro também. Outra coisa importante é que corpo neutro significa que ele tem, né, cargas tanto positivas quanto negativas. Então, quando gerou ali o atrito, essas cargas, elas se dispersaram. Então, a flanela fica com uma carga negativa, né? E o vidro fica com uma carga positiva, gerando uma atração. Aí tem o caso, né, do menino ali passando com o cabelo próximo de alguma coisa, o cabelo dele ficou todo eletrizado. É o que acontece também quando você, por contato, né, passa próximo da televisão, os espelhinhos ficam eriçados, né, que é um tipo de eletrização por contato. O que significa? Ela é estabelecida entre dois corpos, né, eletrizados e colocados em contato um com o outro, né? Então, um corpo vai ser neutro, tá? Esse corpo neutro, como eu disse, na verdade, ele tem lá as duas cargas, por isso ele está neutro. Tende a se deslocar um corpo eletrizado negativamente para o corpo neutro, ou também do corpo neutro para o corpo carregado positivamente. O que acontece? Na eletrização por contato, o corpo neutro e o corpo eletrizado passam a apresentar a carga elétrica de mesmo sinal. Olha aí o exemplo aí, o neutro é o A. Eu tenho aí um contato aí com, né, o corpo B, que ele está carregado negativamente. Então, esse corpo B vai transferir cargas para o corpo A. E aí, o que acontece? Ambos vão ficar, né, com o mesmo sinal da carga. Eles vão se estabelecer, vão ficar, tipo, tranquilo. Então, esse corpo neutro, né, ficou ocorreu um processo de trocas de carga, tá? E aí, essa transferência de elétron vai deixar com que ambos fiquem com os mesmos sinais. Diferente lá do atrito. O que acontece no atrito? Você vai ter cargas diferentes. Você vai ter lá, né, um positivo com um negativo. Já na eletrização por contato, ocorre uma transferência em que o corpo neutro ele vai apresentar a mesma carga do indutor ali, do objeto que está tendo contato. Então, tem lá o corpo neutro A, o corpo B, que está chegando perto do A, que está com carga negativa, teve contato com esse corpo, né, A, porque gerou ali uma eletrização, e aí o corpo A ficou todo com carga negativa, igual o corpo B, tá? E eletrização por indução, né, que ocorre quando você tem um corpo carregado eletricamente, indutor, tá? Ele vai estar carregado aí com alguma carga, vai se aproximar de um corpo neutro, induzindo, ou seja, uma eletrização por indução. Não há contato entre os objetos, tá? Eles só vão estar o quê? Próximos. Olha a distância que está a mão do indutor, lá do A, para o objeto B. E aí ele se mantém, o induzido, né, o B, começa a se eletrizar e vai
né, gerar uma atração ali com o indutor, tá? Então, durante essa aproximação, acontece uma separação de cargas no corpo do induzido, que é no caso do B, e assim, uma de suas partes fica com excesso de cargas negativa, enquanto a outra apresenta um excesso de cargas positiva. Então, ele ficou metade negativo e metade positivo. Quando o corpo induzido é conectado à Terra por um fio condutor, como uma haste de cobre, os elétrons fluem do corpo para a Terra ou da Terra para o corpo. Esse processo acontece em função da carga elétrica do indutor ao desfazer a ligação e afastar o indutor. O corpo induzido estará eletrizado com a carga oposta à do indutor. Então, corpo indutor, ele não tem contato, tá, com a outra carga, ele só vai ficar próximo e vai induzir uma diferença de cargas no induzido. Então, olha aí o corpo B, ele ficou negativo e positivo, e como o indutor é negativo, o que aconteceu? As cargas positivas começaram a se atrair com as cargas negativas, tá? E é isso que acontece lá na questão, né, das nuvens, na formação dos trovões, né, das descargas elétricas, tá? E aí vamos ver se você entendeu aí os assuntos. Façam as atividades do livro, tá? Atividade da página 387, 388, 389, 390. Façam o capítulo 15, todo o gabarito, tá? Tanto no anexo da aula de hoje, quanto no anexo da aula do dia 5, que foi o passeio no memorial. Então, essas atividades elas têm que estar feitas, tá? Atividade do livro de casa, página 391 e 392, 393. Façam as atividades e anexe na plataforma para poder eu saber que você está fazendo. Além disso, tem uma atividade complementar lá na plataforma, que é para vocês fazerem. Depois vai ter lá o gabarito para vocês compararem com as suas atividades, as suas respostas. Estudem o capítulo 15, 16, essa aula, que vai ser a nossa P2, tá? Vai ser o capítulo 15 e 16, que é sobre o quê? Cargas, né? Se as cargas se atraem, se repelem. Quais são os 3 tipos de eletrização que a gente, né, que pode ocorrer? Então, eletrização por atrito, eletrização por contato, eletrização por indução. Fiquem atentos a isso que vai aparecer na prova. E a questão da atração e repulsão das cargas. Ondas eletromagnéticas vai ser o nosso carro-chefe da P2, tá? Uma boa semana para todos. Até a próxima.